Glória a Deus, meus irmãos. Agora sim, estamos de volta. Agora resolvemos aí a questão da câmera. Peço desculpas aí a vocês, mas vamos juntos aí, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Agora sim, você que vai entrando aí, compartilhe na sua linha do tempo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Em nome do Senhor Jesus, vamos abrir aqui, vamos compartilhando. Você que vai chegando, deixa aí o seu cumprimento. Amém? Quero saudar os irmãos. Quero deixar aqui minha saudação a você, a sua família. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Vai deixando aí o seu cumprimento. Uma boa noite, uma graça e paz. Vamos compartilhando a nossa linha do tempo com os nossos amigos e irmãos. Deus abençoe a irmã Silvia. A irmã Silvia está de volta aí. Que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Compartilhe esta live. Compartilhe aí nos grupos da igreja. Compartilhe nos grupos que você faz parte. No seu status, no WhatsApp. Nos grupos também do Facebook. Você pode evangelizar. Faça isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Já estou aqui também entrando pelo meu Facebook no notebook e vou compartilhar a live na minha linha do tempo. Amém? Então faça isso também, nos ajude evangelizando em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, como eu estava falando na primeira participação, nós estamos falando neste programa sobre salvação. Nós estamos aprendendo como se dá a nossa salvação e nós, desde a volta do programa, nós temos dito como funciona, como se dá a nossa salvação. E nós observamos todo o processo e agora nós estamos falando há 3 semanas do que acompanha a nossa salvação. E nós começamos falando lá da justificação, da regeneração, e hoje nós vamos entrar, eu acredito que é um tema bem complexo e com muito material, muitos versículos, muitas palavras para analisar, mas a gente vai começar a falar sobre santificação, amém? É algo que acompanha, nós vamos ver que desde o início, quando aceitamos Jesus, a santificação já vem sobre a nossa vida. E aí agora, durante todo o processo de salvação, a santificação anda junto com a gente. Então nós vamos falar sobre isso nessa noite. Mas você que vai chegando aí, meu cumprimento, pastora Fernanda, Deus abençoe a sua vida, sua casa, meu grande amigo Célio. Tivemos o privilégio aí alguns dias atrás, está celebrando a renovação de votos, amém? Da pastora Fernanda e do meu amigo Célio, foi uma bênção. Deus abençoe, pastora, a todos da igreja, a todos os irmãos aí, Deus abençoe cada um, é um privilégio tê-los conosco nesta noite. Compartilhe, meus irmãos, esta live, esse programa, para que mais vidas sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus. Também está com a gente aí, amém, presbítero irmão Mauro, que é meu sogro. Deus abençoe, irmão Mauro, que a graça e a paz esteja convosco. Também a Elma, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. É um privilégio tê-los conosco. Estamos aqui para partilhar do reino de Deus, amém? E desde já eu quero fazer uma oração com você, pedindo para que Deus permaneça conosco durante esse programa, para que Deus permaneça com cada um de nós, e pedir, você que tem um pedido de oração aí, alguém que está enfermo, alguém que está desempregado, amém? Estamos chegando aí às portas de um novo ano, esse ano de 2021 está se findando, e eu creio que com ele, toda palavra contrária, toda tristeza, todo desânimo, vai se encerrar, em nome do Senhor Jesus. Estamos crendo que o ano de 2022 irá reservar a nós
e a todos os irmãos que nos acompanham, que têm andado conosco, um ano de bênção, de vitória. E as estatísticas estão dizendo o contrário. As estatísticas estão dizendo que será um ano de crise. Mas nós temos que lembrar que nós não vivemos em crise. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, não há crise. Amém? Ele é aquele mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então creia que o ano de 2022 irá reservar bênçãos sem medidas na sua vida espiritual, na sua vida material, na sua vida sentimental. Creia, o Senhor é o mesmo, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? E já vai deixando aí o seu pedido de oração, o nome da pessoa, o nome daquele que você deseja que nós oremos no final do programa. Vamos orar. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por esta oportunidade. Cada irmão que já está, Senhor, online com a gente, acompanhando este programa, sedento por aprender mais a Tua palavra, sedento por ouvir a Tua voz. Sê conosco nesta noite, nos orienta, nos capacita, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Pai, eu te peço, permanece conosco, para a glória do Teu santo nome é que eu te peço, e já te agradeço, crendo. A cada um, Senhor, que está online e cada um que irá acessar esse vídeo, Senhor, posteriormente, abençoa eles, abre o nosso entendimento para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Lembrando que hoje é a última live do ano, amém? É a última live do ano de 2021. Ano que vem, esperamos, cremos em Deus que continuaremos aqui. Este é um programa que o Senhor deu a nós, né? Todos que acompanham sabem, era um programa diário, pela manhã, mas por alguns motivos nós precisamos parar um tempo e o Senhor nos deu a estratégia de voltar quarta-feira à noite. E tem sido bênção, amém? É um programa que eu amo fazer, que eu amo aprender junto com os irmãos, e eu espero que esteja sendo bênção para a sua vida espiritual, para a sua vida fortalecendo sua comunhão com Deus, amém? Muitos irmãos têm relatado que têm usado esses ensinamentos no seu devocional. Muitos irmãos pegam ali as palavras, os versículos e analisam no devocional diário. Então isso tem sido bênção, meus irmãos. Tem fortalecido vidas, e isso tudo é para a glória de Deus. É para que o reino de Deus seja manifesto em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então hoje nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre santificação. Nós falamos que ao encontrar Jesus, ao aceitar Jesus, na verdade, Ele nos aceitou, mas ao encontrar Jesus, nós entramos em um processo. E a salvação, nós falamos aqui nos programas anteriores, mas é sempre bom ressaltar, a salvação, ela é operada no passado, no presente e no futuro. Então, só recapitulando, nós fomos salvos porque nós vivíamos uma vida regressa. Muitos de nós andávamos na lama do pecado, da transgressão, do erro. E ao aceitar Jesus, nós somos salvos desta vida regressa. Ele nos limpou. E todos aqueles pecados, a Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas não para naquele dia. Muitos acham que aceitou Jesus e acabou. Agora não há nenhum tipo de esforço, não há nenhum tipo de posicionamento. Para alcançar a salvação, para sermos salvos, o esforço é todo de Jesus. Ele fez tudo. Porém, ao entrar em um processo de salvação, nós temos que entender, e Paulo vai dizer isso, que assim como
nós apresentávamos os nossos membros, os nossos corpos para o pecado, quanto mais agora. Nós vamos ver esse versículo mais à frente. E ele diz: quanto mais agora, quando encontraram a salvação, encontraram a luz. Então, se esforçávamos para pecar, apresentávamos as nossas mãos, os nossos olhos, os nossos pés, nós se apressávamos para pecar e não causava nenhum tipo de dano. Paulo diz: agora apresente esses mesmos membros para glorificação, para santificação no temor do Senhor. Então nós temos que apresentar os nossos corpos, a nossa mente, em santificação a Deus. Então nós vamos começar a ver que santificação não é, a primeira lição aqui, já pega aí o seu papel, a sua caneta, já anota. A santificação não se dá da noite para o dia. Muitos pensam e julgam que ao aceitar Jesus está tudo feito, está tudo pronto. E não é assim. Eu e você entramos neste processo que levará anos, que tropeçaremos, que muitas vezes pensaremos em desistir. Porém, hoje nós temos um que nos fortalece. Porém, dentro da minha e da sua vida, existe algo que não existia outrora, que se chama Espírito Santo de Deus. Sem Jesus, a Bíblia diz que o homem está morto em pecados e ofensas. Sem Jesus está morto. Agora, quando Jesus entra, quando Jesus vem em nossas vidas, nós ganhamos não apenas vida em nosso espírito, mas também ganhamos agora a presença dele dentro de nós. E é isso que eu e você precisamos entender. Nós entramos em um processo que só se findará, só terá o seu fim quando formos glorificados, quando chegarmos na glória. Lá não precisaremos mais lutar com a nossa carne, com os nossos desejos, com as vontades pecaminosas, já não existirá. Mas por enquanto, hoje, a Bíblia diz que existe uma velha natureza que ainda habita dentro de nós. É o velho homem, é a velha natureza, que essa, dia após dia, nós temos que pregar para ela. Dia após dia nós temos que trazê-la. O nosso espírito agora que reviveu, traz ela em sujeição. E é isso que nós precisamos entender. E nós vamos então iniciar nesta noite falando sobre santificação, lendo e vendo a santificação inicial, como é chamada na teologia como santificação inicial, que se dá no dia que encontramos Jesus. Abra sua Bíblia aí comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26 e o verso 18. Amém? Aos irmãos que estão acompanhando aí, irmã Silvia, acho que minha esposa não entrou ainda na live, ela estava com algumas tarefas ali agora. Mas os irmãos que estão aí, anote aí, por favor, nos comentários. Atos dos Apóstolos, capítulo 26 e o verso 18. Vamos ler o que a Bíblia nos diz. Atos 26, 18 diz assim: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados
e sorte entre os santificados pela fé em mim. A fé em quem aqui? A fé em Jesus. Então, essa aqui é o que nós podemos chamar de santificação inicial. E é sobre ela que nós vamos começar a falar aqui nesta noite. Aquele dia que nós encontramos Jesus, aquele dia que nós estávamos ali, lá num culto que alguém nos convidou, nós ouvimos os chamados, ouvimos a palavra de Deus, Jesus nos chamando, e aí o pastor, o pregador disse: alguém quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E nós, ouvindo aquela voz, tendo os olhos abertos, nós levantamos a nossa mão e recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O que aconteceu naquele dia? Primeira coisa que nós devemos entender, nós devemos observar, foi de coração, nós realmente tivemos um encontro com Jesus, nós entendemos a condição de pecador que tínhamos e que vivíamos uma vida regressa, mas Jesus nos libertou dessa vida? O primeiro ponto que nós devemos observar, nós entendemos isso, conversão, aceitar a Jesus é isso. Aceitar a Jesus, diferente do que está sendo pregado aí fora, não é só receber a mensagem de um Deus amoroso, porque muitos só evangelizam dizendo: Jesus te ama, e é verdade, Jesus te ama, Jesus te ama, tem uma obra na sua vida, e tudo isso é verdade. Porém, o que nos faz se converter é entender a nossa condição. Qual é a nossa condição como ser humano? Pecadores. Então, por que você veio a Jesus? Porque você quis receber uma palavra de um Deus que te ama, ou porque você entendeu a sua condição, a nossa condição, de mortos em nossos pecados e delitos? É algo que devemos observar, porque nós só buscaremos santificação se naquele dia a nossa motivação foi entender essa condição. Se você foi para a igreja, se você foi buscar um ambiente de culto apenas porque Jesus te amou, apenas porque você gostou do ambiente de culto, dos irmãos da igreja, eu sinto lhe dizer que você está com a motivação errada de servir a Jesus. Tudo isso, como eu disse, acompanha a vida com Deus, mas a entrada para a vida espiritual é compreender essa condição de pecador, é entender essa condição de homens e mulheres que precisam da graça de Deus, de homens e mulheres que precisam de regeneração, de transformação em teu espírito. Entender que estávamos mortos sem Jesus, aquele que não recebeu, não creu no sacrifício de Jesus, está morto espiritualmente. Certa vez perguntaram para um grande pregador: você fala com os mortos? Fazendo uma referência ao espiritismo, fazendo uma referência ao dia de finados. E o pregador, cheio de Deus, cheio do poder de Deus, disse: não, eu não falo para os mortos, eu prego para eles. Glória a Deus. O que significa isso? Significa que
Aqueles que não receberam Jesus ainda, não creram em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, estão mortos espiritualmente. Estão mortos em seus pecados e ofensas. Então por isso que eu estou dando ênfase a esta parte. Qual foi a motivação? O que te motivou a entrar em uma igreja, seguir a Jesus? Eu vou mais longe. O que tem te motivado a estar na igreja? Porque nós vivemos uma geração onde muitos chegam à igreja pedindo, colocando Deus na parede, indagando a Deus, quando o ambiente de culto é para entrar agradecendo todos os dias pelo que Jesus já fez por nós. Ele não precisa fazer mais nada, Ele não precisa nos dar mais nada, Ele já fez tudo, o melhor, né? E muitos, quando está chegando o fim de ano, a promessa é, né? A palavra é: o melhor de Deus ainda está por vir. E nós esquecemos que o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás. Há algo melhor do que ter Jesus em nossa vida? O melhor de Deus não vai vir, não. Ele vai voltar, na verdade, porque ele já veio há mais de 2000 anos atrás. O que te motiva a estar na igreja, estar seguindo a Jesus? É porque você soube que Ele te amou? É porque você soube que o ambiente é legal, as pessoas são legais? Não. Só vai entender a necessidade de santificação, de mudança de comportamento, de mudança de direção, quem recebeu a Jesus da maneira correta, que é se arrependendo do seu pecado. Sem arrependimento não há salvação. Por isso que a gente vê, muitas vezes, dentro da igreja, as pessoas se espantam, olham para alguém que está 5, 10, 15, 20 anos na igreja, e diz: meu Deus, ele prega, ele fala, ela evangeliza, dá sermão nos outros, mas tem a vida torta, tem a vida assim, tem a vida assado. Deixa eu te dizer que pode ser que tem pessoas que estão há anos dentro de uma igreja, mas ainda não encontrou Jesus, ainda vive nas mesmas práticas, ainda vive na mesma situação, não se comove com o pecado, não se arrepende dos erros, não busca mudança de comportamento. Então, fique tranquilo. Se você observa pessoas assim, não abandona a igreja não diz: não, se for para ficar assim, vendo pessoas assim, eu vou embora. Não, fique tranquilo e comece a ponderar, comece a pensar que essa pessoa pode não ter tido um encontro com Jesus. O que motivou ela a entrar na igreja, estar no círculo de irmãos, de uma comunidade, de uma denominação, foi a comodidade, foi o bem-estar, foi a alegria. Por isso eu te digo, por isso nessa noite entenda, primeira coisa que você tem que entender sobre a santificação inicial: o que te motivou a seguir a Jesus? O que te motivou a entrar para a igreja e seguir Jesus agora? Talvez, ouvindo esta palavra, muitos terão os olhos abertos hoje. Muitos terão as escamas dos olhos hoje, que irão cair. Alguém diga assim: eu fui para Jesus porque eu queria uma cura. Eu fui até Jesus porque eu queria um milagre. Eu fui até Jesus porque eu tinha uma lacuna em minha vida sentimental e foi preenchida pelos irmãos, por alguém. Legal, tudo isso é bom, tudo isso acompanha. Mas a motivação de chegar até Jesus e o seguir é o que nós temos falado durante todos esses programas. Se chama
conversão. E a conversão se dá pelo arrependimento. A graça de Deus só nos alcança quando ela é acionada. Pense agora num dispositivo que tem uma alavanca. Esse dispositivo, ele vai acionar a graça sobre nossas vidas. Pense nisso agora. Sabe como chama essa alavanca que aciona e derrama a graça sobre nós? Se chama arrependimento. Sem arrependimento, não recebemos a graça de Deus. E não pense que o discurso de Jesus foi sempre sobre amor, não. Não pense que o discurso de Jesus foi igual o discurso de hoje em dia, dos coaches, dos motivacionais. Não, Jesus apertava. Certa feita Jesus estava pregando sobre o evangelho do reino, falando que nós deveríamos ser mansos e humildes, que deveríamos virar outra face, que deveríamos andar como ele andou. E diz a Bíblia que tinha uma multidão, e quando ouviram o discurso de Jesus, eles falaram: ah não, esse discurso é pesado para nós. Foram embora. E você pensa que Jesus alisou para os discípulos? Você pensa que Jesus mudou a pregação para convencer os discípulos a ficarem? Olha Jesus, a gente só lembra do convite de Jesus, o convite que ele faz, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nós só lembramos desse convite, mas olha o que Jesus oferece a eles. Depois desse discurso pesado, ele diz: e vocês, não querem ir embora também não? E vocês, não querem ir também não? Jesus não alisa, não muda. Isso é uma lição para nós. Você que prega, você que ensina, não mude a pregação, não mude a palavra por conivência. Não mude a palavra, não mude o ensino para agradar fulano ou ciclano, para agradar grupos, para agradar talvez dizimistas. Não, para não perder. Você líder, você pastor que me ouve, você aí que está dirigindo igreja, não mude o discurso, não mude a palavra para agradar ninguém. Deus tem compromisso com ela. O próprio Jesus falou: vocês não querem ir também não? Aí Pedro, cheio de Deus, porque o discípulo cheio de Deus, ele entende que a palavra de Deus traz vida. Ele vira e diz: Jesus, para quem iremos nós? Ele não diz para onde, ele diz para quem, porque Jesus é mais que uma pessoa, ele é um lugar para firmarmos nossos pés. Para quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. O que te motivou a entrar para a igreja, servir Jesus? Vamos lá, nem lemos Atos ainda, hein? Atos, não, já lemos sim, né? Estou até perdido aqui, irmãos. Mas nós vimos aqui que a santificação, ela se dá inicialmente naquele dia da conversão. Aquele dia que aceitamos a Jesus, Cristo derrama sobre nós uma porção dessa santificação. E o que essa porção faz? Esta porção, primeiro, ela abre nossos olhos. Anote aí, a santificação inicial abre nossos olhos. E aquilo que nós fazíamos e não nos constrangíamos, aquilo que praticávamos normalmente, sem sentir o peso do pecado, agora, através dessa santificação inicial, nós observamos e vemos o quão grave é. Por isso que eu digo que a salvação,
a santificação e a salvação é acompanhada do arrependimento. Porque nós olhamos aquilo que praticávamos, nós olhamos a vida que a gente levava e a gente diz: como eu podia fazer aquilo? É assim ou não é, irmãos? A gente olha para o que a gente praticava. Por isso que aqueles que não tiveram encontro com Jesus, a gente se espanta, fala: como pode fazer isso, fazer aquilo, falar assim, falar daquela maneira? Nós se espantamos, mas o que a gente esquece é que outrora éramos nós. Então, a santificação inicial, ela é dada por Deus. E a primeira coisa que ela faz, anote aí, abre nossos olhos para observar atitudes, para observar o que estamos fazendo, e aquilo nos causar um repulso, aquilo nos causar, nós olharmos e dizer assim: meu Deus, como eu conseguia ficar nessa lama, como eu conseguia viver nessa situação. E a gente vivia, irmãos, mortos em pecados e ofensas. Então, a santificação inicial que se dá ao aceitar Jesus, a compreensão do nosso erro, a compreensão e o arrependimento caem em nós, e os nossos olhos são abertos. Mas o que mais acontece na santificação inicial? O que mais acontece é que essa vida que a gente levava, grave isso, anote, essa vida que a gente levava, Deus pega toda ela. Eu friso muito isso porque é importante. Tem muito crente paralisado na vida antes de Jesus. Deus pega todo esse lamaçal do pecado, traições, vícios, promiscuidade, prostituição, avareza, mentira, todo tipo de sujeira que praticávamos, e Ele lança no mar do esquecimento, diz o profeta. Então, quando Jesus, essa santificação inicial é que faz isso, e ela vem de Deus. Por isso, mais uma vez, eu quero frisar aqui a você: se você está vivendo um momento onde o inimigo está lembrando o teu passado, o que você praticava, corre para a cruz depressa. Corre para a cruz depressa. Se esconde atrás da cruz. Se esconde atrás de Jesus, né? E o inimigo usa a boca de muitas pessoas ímpias que não têm compromisso com Deus, né? E eu já ouvi, até poucos dias atrás, eu vi um conhecido meu que não serve a Deus, ele postando no Facebook sobre alguém que tinha se convertido, que ele conhecia, e aí ele dizia assim: faz errado a vida inteira, depois corre para a igreja, faz o torto a vida inteira e depois vira santo, vira crente. Antes tarde do que nunca. Glória a Deus. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, o que o homem natural não compreende, o homem natural nos julga. Fez errado a vida inteira, está se escondendo atrás da Bíblia, está se escondendo numa igreja. Tem lugar melhor para se esconder? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Ele é o nosso esconderijo. Onde vamos se esconder? Em nossas atitudes? Em nossas ações?
falharemos com certeza. Não há lugar melhor para se esconder, senão o esconderijo do Altíssimo, para que possamos descansar na sombra do Onipotente. Então, se o inimigo está sussurrando em seu ouvido, se o inimigo está lançando mentiras, te fazendo lembrar do teu passado, faça ele lembrar do futuro dele, que é no inferno. Não paralise a sua vida por conta de pessoas que estão te afrontando, te apontando, dizendo: você não pode, você fazia isso, fazia aquilo. É verdade, fazíamos. O verbo está no passado. Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora levo, eu levo na fé no Filho de Deus. Não sou mais eu, uma nova criatura nasceu. Por isso avance. Então, a primeira coisa que a santificação inicial faz é abrir os nossos olhos, tirar as escamas, a ponto de causar repulsa no que praticávamos. A segunda coisa é pegar esses pecados, pegar esses erros e lançar no mar do esquecimento. E a terceira coisa que a santificação inicial faz, anota aí, ela nos posiciona no caminho que devemos andar. Como eu disse, não é completo ainda não é completo. Estamos em processo, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Porém, a salvação inicial nos colocou num trilho novo, um trilho que eu e você não conhecíamos, um trilho que agora irá nos levar até os pés de Jesus. Então nós começamos a ver caminhos que não enxergávamos. Você começa até mesmo se estranhar e fazer com que as pessoas que estão perto de você te estranhem, porque agora o trilho é outro, porque agora os teus caminhos são outros. E não é nada forçado, e não é nada obrigado, é tudo por conta do Espírito que agora habita em nós, que é o Espírito de Deus. Alguém olha para nós, se éramos de briga, se éramos de discussão, alguém olha para nós e nos vê tratando bem, respondendo com amor, respondendo com educação, e alguém diz assim: alguma coisa aconteceu, está doente, está com febre, quer alguma coisa. Eles estranham, porque eles não entendem que nós entramos em um novo trilho para a glória de Deus. Então, na aula de hoje, eu vou frisar aqui essa santificação inicial. Que você entenda que você teve os olhos abertos, que você entenda que eu e você tivemos os pecados perdoados, é algo que veio de Deus, e agora entramos em um trilho, entramos em um caminho novo. Lembra o que Jesus disse? Eu sou o caminho. Nós entramos por esse caminho. Então, e Jesus não para por aí. Ele diz assim, ó: a porta é estreita para entrar. Por quê? Porque você tem que se arrepender. Mas não para na porta estreita. Jesus disse que o caminho é apertado. Isso fala de santificação. Isso fala do caminho da salvação. A porta é estreita e nós entramos por ela, mas o caminho também é apertado. Mas disse Jesus: conduz à salvação. Conduz, leva, é o acesso, é o caminho. Então por isso que não é algo instantâneo,
Poderia ser, muitos, ou muitos não, poucos, tiveram o privilégio de aceitar Jesus e pouco tempo depois já ir ao céu, ser levado ao céu. Na Bíblia nós temos o relato do ladrão da cruz. Lembra? Jesus sendo crucificado, do lado um ladrão, do outro lado outro ladrão, e o do lado esquerdo zombava, e do lado esquerdo tirava um sarro de Jesus. Você não é Deus? Você não é o Cristo? Desce daqui, livra a gente. E o outro repreendendo ele, fala: não, para com isso, você não sabe o que fala. E aí ele clama a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra o que Jesus disse a ele? Olha como esse homem foi privilegiado. Jesus disse assim: homem, a ti te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que privilégio. Esse ladrão da cruz não precisou viver anos no caminho da santidade, na porta estreita, no caminho apertado. Naquele dia mesmo ele já alcançou a glorificação. Mas nós não. Mas isso não é um peso para nós. Isso, escute isso aqui, grave. O caminho da santificação não vai te fazer desviar. Se você desviar por conta da luta da santificação, da busca da santificação, é porque você nunca recebeu Jesus. Se alguém desvia dizendo que é duro esse discurso, é duro, é apertado demais esse caminho, é porque nunca encontrou Jesus. A motivação que o levou até Jesus foi os bens, a cura, a transformação, o milagre. Mas aquele que encontrou verdadeiramente Jesus, ele vai chorar, gemer, mas ele diz assim, é o que eu e você falamos: eu não largo esse Jesus por nada. Eu não abandono esse caminho por nada. Eu vou chorando, eu vou gemendo, eu vou com dor, eu vou desejando talvez algo e não recebendo, olhando um sendo abençoado e dando glória a Deus, se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram. Aleluia, mas eu continuo neste caminho. Eu não largo Jesus por nada. Mesmo que esteja apertando, chorando, gemendo, nós continuamos no caminho estreito. O que é santificação? E aqui, nós estamos caminhando para encerrar a aula de hoje. Santificação inicial. Eu anotei aqui, segundo o dicionário, o que significa santificação. Santificação, pelo dicionário, literalmente é o processo pelo qual se separa algo para o uso ou um propósito de religião. No nosso caso, um propósito maior de ser seguidor de Jesus. Então grave isso aí. Santificação significa separação. Jesus nos tirou do mundo, literalmente? Ainda não. Ele nos tirou do mundo espiritualmente. Agora nós podemos observar a corrupção no mundo, a mentira no mundo, porque recebemos essa santificação. Lembra do olhar que eu falei? Então, o que recebemos também na santificação inicial? Nós recebemos esse privilégio de ser tirados do mundo. Não literalmente ainda, mas espiritualmente. Por quê?
porque o sistema do mundo corrompido já não nos governa. Não deve governar a minha e a sua vida. E já fica aqui um parêntese. Toda lei humana que ferir a lei de Deus, os mandamentos de Deus, não deve ser seguida. Se a lei ela fere os princípios da palavra, diz a Bíblia, melhor é agradar a Deus do que aos homens. Se a lei terrena que o presidente, o governador, o prefeito estabeleceu, se essa lei ferir aos nossos princípios e valores da palavra, nós não observaremos. Mas você será preso, processado. E os nossos irmãos lá da igreja primitiva, o que aconteceu com eles? Nós temos que estar dispostos a não negociar a nossa fé. Lembra dos 3 amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego. A lei terrena, a lei do rei era: eu fiz uma estátua e quando tocar os instrumentos vocês devem se prostrar. Todos devem se prostrar. E aí na inauguração, toca os instrumentos, a população toda, com certeza eles não eram os únicos crentes ali, mas a Bíblia diz que toda a população se prostra, se ajoelha, se rende, presta reverência à estátua, mas os 3 ficam de pé. E aí são levados até o rei, e o rei diz: olha, eu vou dar mais uma chance para vocês, não quero fazer isso não quero lançar vocês na fornalha, já era para ser de primeira, mas eu vou dar mais uma chance, se prostrem, e aí vocês estão livres da fornalha. O que eles dizem? O rei, fica sabendo de uma coisa, nosso Deus tem poder para nos livrar de ir para a fornalha. Porém, se Ele não fizer, nós continuaremos firmes, adorando, servindo a Ele. Fica sabendo que a nossa postura não muda pela circunstância, pode ameaçar. E aí amarram eles e lançam eles na fornalha por desobediência. O que acontece? A Bíblia diz que os homens que lançaram eles morreram pelo calor, os soldados, mas eles, a Bíblia diz que eles passeavam. Glória a Deus, glória a Deus. Qual é a fornalha que você entrou por não negar a Jesus? Qual é a fornalha que te lançaram amarrada? Tem uma coisa, olha aqui o que o Senhor diz a nós nesta noite: o que acharam que era para te matar, o que acharam que era para queimar você, vai ser motivo de passeio. A Bíblia diz que eles passeavam com um 4º homem dentro da fornalha. Aleluia. Alguém diz vai morrer, alguém diz vai ser queimado, incinerado, vai sobrar só a cinza. Deus diz assim: foi fiel, não se corrompeu, vai passear dentro da fornalha. Glória a Deus. E aí a Bíblia diz que eles são lançados fora, e aí quando saem, existiu uma coisa que aquele fogo queimou. Sabe o que foi? Quando eles foram lançados, eles estavam amarrados. Quando eles saem, eles já estão soltos. A única coisa que a fornalha teve poder para queimar foi as cordas que amarravam eles. Glória a Deus. Por quê? Porque eles não eram desse mundo, não é a lei desse mundo que rege. O Senhor nos tirou do poder desse sistema através da santificação inicial. Então marque aí: santificação é o processo pelo qual se separa algo ou alguém para um propósito
religioso, no nosso caso, um propósito de ser seguidor de Cristo. Sabe por quê? A luta vem, isso é bom você anotar aí. Sabe por que a luta vem, a prova vem, a fornalha vem? Para moldar em nós e nos fazer mais parecidos com Jesus. Isso se chama santificação. Esse é o processo. Alguns, Deus precisa apertar mais. A outros, Deus não precisa apertar tanto. Vai largando, vai mudando, vai buscando naturalmente. Mas a outros, para Deus te formar em você. Lembra que Jacó era um suplantador, enganador? E a Bíblia diz, Isaías 43, que Deus cria Jacó. E por conta do pecado, Jacó é enganador, Jacó é suplantador. Mas Deus vai gerando Israel em Jacó. Deus vai gerando. Ouviu isso aqui nessa noite? Olha o que Deus está falando com você. Alguém olha para você e vê Jacó ainda. Mas a santificação é o processo que você está passando. E Deus está gerando, formando Israel na minha e na sua vida. Então hoje nós vamos findar aqui em santificação inicial. Que a gente entenda, compreenda que a santificação inicial, tudo vem dele. Agora, no processo que nós vamos ver nas próximas aulas, quarta que vem eu te aguardo, nós vamos ver que agora cabe a nós um posicionamento e busca por essa santificação. Mas fique com a santificação inicial, tudo veio dele. Você mudou, não foi por esforço seu, foi porque você recebeu essa santificação. Quem éramos e quem somos nós hoje? Amém? Então, se você ficou com alguma dúvida, nos escreva aí pelo WhatsApp aí da igreja, pelo Instagram. Nós poderemos mandar para você aí a resposta do seu questionamento, mas eu acredito que está bem claro. Se você teve dúvida, pegue o vídeo, assista novamente, vai ser bênção para você. Hoje começamos falando sobre santificação inicial. Se deu a partir do dia que aceitamos Jesus. Tivemos os olhos abertos, nós entramos no trilho a qual o Senhor nos colocou, nós tivemos os pecados perdoados e o Senhor nos tirou desse mundo, do controle do mundo como sistema dominado por Satanás. Agora, já não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa aula tenha sido bênção para você, esse programa tenha sido bênção. Estamos falando sobre santificação. Se foi bênção, encaminhe para um amigo, para um familiar e compartilhe com eles. Eu sei que às vezes eu começo a falar, eu queria interagir mais com os irmãos, né? Ser mais didático aqui, irmãos. Vamos procurar melhorar aí a cada dia mais. Mas eu creio que ficou esclarecido aí. Hoje só citamos um versículo. Tem muitos e muitos outros versículos para citarmos na aula que vem. É como eu disse, o tema de santificação ele é ilimitado, mas ele vai nos ajudar muito. Então semana que vem continuaremos falando sobre santificação. Marque aí Atos 26:18. É o tema de hoje, é o versículo de hoje, santificação inicial. Eu citei vários versículos aqui, mas não citei as referências. Mas nós podemos buscar, se os irmãos tiverem dúvida, anota aí a fala, que nós buscamos o versículo para você e esclarecemos ele em nome de Jesus. Amém? Eu acredito que não teve nenhum pedido de oração aí, mas eu vou orar no geral por todos os irmãos, agradecer a você que esteve com a gente aí durante toda essa live, durante todo esse programa,
Deus abençoe. Hoje ficou, acredito aí que ficou ótimo, né? A questão da visão, a questão do áudio, ficou tudo ok, né? Não travou, foi benção pura. E então acho que a gente vai aderir a esse modelo. Vamos transmitir pelo Facebook e depois a gente sobe o vídeo, disponibiliza no YouTube. Amém? Se você ainda não é inscrito lá no canal do YouTube, se inscreva, nos ajude, compartilhe em nome de Jesus. Fazendo isso, você irá evangelizar também para a glória de Deus. Os avisos são esses. Amanhã, quinta-feira, o último culto do ano, meus irmãos. Eu gostaria muito que você que não está viajando, eu gostaria muito de estar aqui para te dar um abraço, para desejar a você uma boa virada de ano. Eu espero você, eu aguardo você aqui amanhã. Amém? Venha adorar a Deus. O último culto do ano, presencial, juntos. Venha aqui. Então, eu te convido amanhã, 19h30. Tem palavra de Deus, tem louvor. Venha, em nome do Senhor Jesus. Amanhã, Rua Naxiná, número 101, no Vila Alpina. Esteja com a gente aqui, em nome do Senhor Jesus. Também quero lembrar que domingo, aí já é o nosso primeiro culto do ano. E também, já você que vai voltar de viagem, já venha começar o ano adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. E para o ano aí que vem, meus irmãos, nós esperamos aí continuar com essas transmissões. Nós vamos começar, se Deus quiser, vamos começar já o curso preparatório para o batismo. Tem novidade chegando aí. No ano que vem a gente tem vários projetos, permitindo Deus sairá do papel. Nos ajude, orando, se colocando à disposição para trabalhar. Amém? Faça isso, a obra não é minha, a obra é do Senhor Jesus. Sozinho eu não faço nada, sozinho a liderança não faz nada. Seja participante, é o corpo. Eu passo, a igreja continua, a igreja é dele. Amém? Então, entenda isso, se disponha a trabalhar. Pastor, eu estou com esse projeto, eu estou com esse pensamento. Pastor, eu quero começar um ano fazendo um culto aqui na minha casa, tendo um estudo. Pastor, aí se disponha, amém? Vamos trabalhar juntos para a glória de Deus. Vamos orar. Muito obrigado a você. Se você que não poderá estar aqui, está em viagem, eu quero desejar um feliz ano novo, que a bênção e a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Agradecer mais uma vez por esse ano que adoramos juntos, e ano que vem tem mais, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, que você tenha uma virada de ano em família abençoada para a glória de Deus. Vamos orar? Ore comigo nesta hora, apresente diante do Senhor a sua causa, o seu pedido de oração. Ele cura, Ele abre porta, Ele opera milagre. Amém? Continua fazendo isso. Aqui estamos, Jesus, agradecidos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Agradecidos por Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua infinita misericórdia. Deus, alcança cada irmão, cada irmã que acompanhou essa transmissão ao vivo, os que vão assistir posteriormente, Pai, que edifique a vida deles, que edifique o coração deles para a glória do Teu nome. Deus, eu te peço nesta noite, crendo no Teu agir, no Teu poder, na Tua infinita misericórdia e infinita graça. Dá-nos, Senhor, uma virada de ano abençoada, um culto aqui amanhã com o poder de Deus, com graça, com louvor, com adoração, com milagres e prodígios em nosso meio. Em nome de Jesus, Deus, dá uma noite de paz, de descanso. Os que irão, Senhor, pegar a estrada, guarda eles, livra de todo mal. E que no ano de 2022 nós possamos se firmar ainda mais na Tua presença, na Tua graça, pelo amor de Cristo Jesus em nossas vidas. Servir a Jesus com alegria, ganhar almas para o Teu reino e, Senhor, povoar o céu para a glória do Teu nome. Muito obrigado, eu te louvo e te agradeço. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre nós, não só hoje, para sempre. Nós vamos dizer amém. Muito obrigado, Deus abençoe, uma boa noite para você e a sua família. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.